A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O ex-ministro da Fazenda, Carlos Richibito, é o nosso entrevistado de hoje no programa Memória Paranaense. Ministro, pode-se dizer que o senhor é um paranaense de Blumenau? Você sabe que tem uma história engraçada. Quando eu estava na Caixa e havia uma eleição para governador e perguntaram se eu ia ser candidato, e eu disse: é complicado, porque eu sou nascido em Santa Catarina e fiz toda a minha vida no Paraná, só se a gente unir os dois estados e fizer um Cataraná. Todo mundo levou na brincadeira, com exceção de uma jornalista que pôs isso como uma ideia séria minha, e eu levei um discurso na Assembleia de Florianópolis, retirando a minha cidadania. Levaram a sério ela? Levaram a sério. E depois que saiu no jornal, é muito difícil explicar a história, né? Me sinto hoje, claro, muito mais paranaense, que toda a minha vida profissional adulta foi feita aqui, casei aqui. Então, eu tenho ligações com Blumenau, tenho uma irmã lá que está viva, e sobrinhos, mas para mim é hoje uma terra estranha. Seus pais vieram da Alemanha para Blumenau? Meu bisavô veio em 1861, vindo do norte da Alemanha, e meu avô estava com 11 anos quando veio para cá. Qual a atividade do seu pai em Blumenau? Meu avô fundou a primeira cervejaria em Blumenau, que quebrou quando a Brahma entrou. E meu pai tinha uma loja, era chapeleiro, ele fazia chapéu de mulher. Quando passou a moda, ele mudou para outras coisas e era basicamente uma casa de comércio. Como foi no período da guerra a experiência com a sua família? Porque houve muitos locais, houve reação, muita gente não compreendia bem o que acontecia com relação a uma guerra que acontecia na Europa. Sua família passou por isso? Claro. Blumenau tinha uma escola alemã que eu frequentei desde o primeiro ano da escola, e essas escolas todas foram fechadas em 1938 pelo Getúlio, né? Aquela leva, as italianas, as alemãs, todas as escolas estrangeiras foram fechadas. Então, houve já, a partir do começo, antes da guerra, uma rivalidade. Nós éramos chamados de galegos, né? Nunca sei porquê, mas durante a guerra isso se agravou, teve episódios muito feios. Meu pai foi preso e a única coisa que a gente descobriu, eles perguntavam por que tinha casado as 3 filhas com alemães. E eles diziam: na minha família não se... elas escolheram. E acabou que eu tinha 15 anos, era o único que estava em casa, e acabamos descobrindo que era questão de dinheiro. Então, é uma coisa que eu chamo de sequestro oficial do meu pai. E quando conseguimos arranjar dinheiro emprestado, porque a gente não tinha, e conseguimos pagar a pessoa intermediária, no dia seguinte papai estava em casa. Mas isso levou para tirá-lo da cadeia? Até achar a pessoa que disse: olha, eu lembro que era 10 contos de reais, não sei quanto que era isso hoje, também não quero saber. Mas, enfim, não foi uma época boa. Na verdade, talvez problemas localizados que acabavam se revelando no momento, assim quando as pessoas tinham uma justificativa para perseguir a outros. O ruim dessa história é que isso supostamente eram presos políticos, mas iam para a cadeia comum em Blumenau, e nos fins de semana isso enchia com bêbados que vomitavam. Era muito, muito ruim. Meu pai ficou profundamente marcado por isso. Meu pai serviu como voluntário do Exército Brasileiro. Então, claro que isso é um episódio que criou e deixou um trauma em todos nós durante muito tempo. Essa prisão aconteceu até coincidentemente no momento que você estava participando de um desfile. Eu estava desfilando pela escola, pelo colégio, e papai estava assistindo. E quando eu cheguei em casa, minha mãe disse: olha, estão dizendo aí que levaram teu pai. Deus foi atrás tentar resolver a situação. Mas as marcas acabam ficando, né? Ficam sim. Inclusive, com o papai ficou marca de doença. Passou 2 meses e meio, que não é uma coisa agradável, uma cadeia pública, né? Mas, enfim, ficou marca, mas não chegou a afetar a alegria de viver, porque meu pai recuperou, ele morreu com 85 anos,
e era uma pessoa com uma grande alegria de viver. E chegou a acompanhar boa parte da sua carreira depois. Sim, graças a Deus. Bom, o senhor veio daí cedo para Curitiba, naquele tempo o Santa Catarina não tinha grandes expectativas com relação a estudo, o senhor pensou em São Paulo, Curitiba, acabou vindo para cá, para a Universidade Federal do Paraná, fazer engenharia. Exatamente. Em 48 eu fiz o vestibular e aí eu fiz os 5 anos de engenharia que me formei em 52 com uma turma que é depois conhecida como a turma do Ney Braga. Saul Raiz, Afonso Camargo, Osíris Ten Guimarães, uma turma grande, o Véspero não, Jucundino. Foram vários colegas de uma mesma época que trabalharam para o Ney. Mas não foi inicialmente assim que o senhor já veio a participar de governo. Primeiro o senhor foi para a iniciativa privada trabalhar como engenheiro por um longo tempo. Bom, eu já comecei a trabalhar a partir do 2º ano de escola em escritório de cálculo de concreto. Paulo Wendler, que foi depois meu professor. E fiz o desenho de todas as alas do Hospital de Clínicas, o desenho das lajes de concreto. E depois que me formei, eu trabalhei em empresa de engenharia, de construção civil, e trabalhei 4 anos no Norte do Paraná, numa empresa que construía escolas, hospitais, postos de saúde. Então, conheci o Norte do Paraná sem asfalto, de 53 a 58. Vivia lá. A sua passagem da iniciativa privada para o serviço público, como é que aconteceu? Em que momento o senhor se desiludiu aí com a iniciativa privada, com as empresas e pensou em ter um cargo público? Bom, porque eu trabalhava numa empresa, depois eu saí desta empresa por motivos que não vêm ao caso, e comecei a trabalhar um pouco numa coisa de risco. E daí eu vi que eu não tinha o jeito de empresário, e a minha mulher já era funcionária, era engenheira funcionária da prefeitura, e um dia eu cheguei e disse, sabe uma coisa, eu também vou ser funcionário público. Aí a gente sai de casa junto, chega em casa às 6 horas. Tem sábado e domingo. Tem sábado e domingo, tudo. E assim eu acabei na Codepar, que tinha sido criada pelo Ney, a famosa lei do Fundo de Desenvolvimento Econômico. Foi a origem do BADEP esse banco? Foi a origem do BADEP. E eu entrei lá por concurso, o presidente de então era Afonso Camargo, e trabalhei, e quando eu vi, um mês depois de entrar na Codepar, eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava lá para as 11 horas da noite. Não resolveu muito expectativa. Mas foi o período mais fantástico da minha vida. Criar uma coisa nova, poder mudar o Estado, né? Que realmente o Estado nem mudou o Estado. Era o início do pensamento de se construir aqui órgãos de fomento para trazer, para gerar empresas? Sim, porque toda essa ideia do Fundo de Desenvolvimento Econômico, a Codepar, vinha da Itália, que tinha a origem das companhias mistas. E o Alex Beltrão, que hoje é nosso secretário de Ciência e Tecnologia, meu cunhado também, mas meu amigo de 35 anos, ele trouxe essa experiência e propôs ao Ney. Vocês devem se lembrar que o fundo era um adicional restituível sobre o então ICM, que era IVC, Imposto de Vendas e Consignações. E isso já tinha uma lei, e esse dinheiro era aplicado pela companhia, pela Codepar, de acordo com a lei. Muito para a infraestrutura, né? O Paraná, a gente esquece que tinha racionamento de energia no primeiro ano no Ney Braga. Estrada, né? Naquela época se fez a grande ligação do norte com o sul, né? Estrada do Café. O senhor acha então que o Paraná perdeu quando mais tarde veio a extinção do BADEP? Não seria o caso se pensar em extinguir um órgão de fomento? Não, eu acho que foi uma perda que atrasou o Paraná, porque nós ficamos sem instrumento de atração de empresas. Foi um erro grave, porque você poderia ter até mexido, enxugado a coisa toda. Você tem que adaptar os instrumentos que você tem à realidade que muda. Mas fechar, certamente não. É um erro profundo.
O senhor começou como engenheiro neste órgão e chegou depois à presidência. Como é que foi esse caminho? Bom, foi um pouco o que surgiu, né? Engenheiro, daí eu virei chefe do setor de projetos, de análise, daí eu substituí o Maurício Schumann, que era diretor técnico, virei diretor. Daí quando o Leônidas Boréo, que era o presidente da Codepar, o segundo presidente depois do Afonso Camargo, foi para o IBC, então eu naturalmente exerci a presidência e depois eu voltei a ser, eu acumulava a diretoria já financeira com a presidência, e depois foi presidente o Deodato Volpi e eu fiquei ainda na diretoria financeira. Participando do governo Ney Braga, neste cargo e em outros depois, qual é a avaliação que o senhor tem hoje daquele período, o primeiro governo Ney Braga? Começo da década de 60. Bom, acho que o Ney foi o grande fator de mudança, porque o Paraná vivia, e eu tinha vivido 4 anos, quase 5 anos no norte do Paraná, e eu fui ao norte do Paraná depois da grande geada de 53. E vi o que significa uma geada que acabava não só com os cafeicultores, não só com as finanças Londrina, Maringá, Cornélio Procópio, mas com as finanças do Estado. Porque tudo dependia da agricultura. Tudo depende e basicamente do café. Então essa monocultura paranaense do ouro, do mate, da madeira e do café, o Ney enfrentou isso. Então o que aconteceu? Que se diversificou na agricultura. Não tinha soja, não tinha trigo no Paraná. Então o binômio soja-trigo, que surgiu nesse mesmo período, e ao mesmo tempo a industrialização de coisas diferentes. Quer dizer, o que era a indústria do Paraná? Madeira, chopp, cerveja, algumas coisas alimentícias e praticamente só. E essas indústrias que foram vindo, podemos falar na Siemens, na Bosch, mais tarde a Volvo e tal, elas não só trouxeram investimentos, como mudaram, ao meu ver, a mentalidade. Nessa época também surgiu a Refripar, ela é da época da Codepar. Quer dizer, não só vieram empresas de fora, como foram fortalecidos grupos locais. Orlando Quezemorla, Placas. É que tinham aí um financiamento para começar suas atividades, o que veio a faltar depois com a extinção do governo. Hoje ainda nós sofremos, não temos instrumentos, está se tentando recriar isso agora com a Agência de Desenvolvimento do Paraná, a ADEPAR, que eu já estou chamando ela. Depois você foi ser assessor econômico do governo do Paraná. Como foi esse novo cargo? Quando o Castelo Branco criou o CONSPLAN, Conselho Nacional de Planejamento, o ministro da Fazenda era o Dr. Bulhões, o ministro do Planejamento era Roberto Campos. E este CONSPLAN, ele tinha representantes do governo e tinha representantes da iniciativa privada e regionais. E eu fui convidado pelo Roberto Campos a entrar no conselho representando organismos regionais. Então, nisso aí, eu já estava me desligando por motivos outros da Codepar, indo para o IBC. E aí o Ney disse, então eu vou te nomear assessor econômico meu, para que você tenha um cargo ligado ao Paraná. Como é que foi seu afastamento do governo? Porque o seu candidato seria Afonso Camargo, mas as circunstâncias foram diferentes. Aníbal Cury acabou lançando Paulo Pimentel, um outro nome, e parece que neste momento o senhor teve uma divergência quando se afastou do governo de Ney Braga. Eu era de uma equipe, né, que era uma equipe do Afonso. Então, quando a coisa se encaminhou, eu disse, olha, eu nunca gostei de atrapalhar ninguém, a melhor coisa é eu ir embora. E o Boréo, que era presidente do IBC, tinha já insistido em eu ir trabalhar com ele, então fui para o Rio de Janeiro. Bom, vamos continuar a história. Então, depois do intervalo comercial, estamos conversando aqui no programa Memória Paranaense com o ex-ministro da Fazenda, Carlos Richbiter. Já estamos de volta. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.
Continuamos com o programa Memória Paranaense, conversando hoje com o ex-ministro da Fazenda, Carlos Richbiter. Há um aspecto interessante que é bom voltar um pouquinho no tempo para relembrar também. O senhor morou 5 anos no norte do Paraná, desde 53, e conheceu aquela região quando estava ainda sendo desbravada. Como é que foi essa experiência construindo obras para o governo do estado, como engenheiro? Eu fui para lá porque eu posso voltar um pouco atrás. Quando me formei, eu trabalhava numa empresa que tinha obras em Paranaguá. Eu era o engenheiro responsável lá. E eu tinha um amigo que trabalhava numa outra empresa e nós tínhamos recebido a proposta de construirmos armazéns de café e algumas outras obras menores. E resolvemos, vamos fazer nós uma empresa, nós dois, e ganhar o dinheiro que nosso patrão está. E tínhamos 3 armazéns de café. Daí deu a geada. Começou uma uma sexta-feira. Não tínhamos feito a firma. Foi numa sexta-feira geada. Na segunda-feira, 2 telefonaram cancelando os armazéns e na terça, o terceiro. Daí eu disse, bom, aqui não tem futuro, e fui trabalhar nessa empresa que tinha obras no norte do Paraná. Trabalhava para o governo do estado. E daí eu fiquei esses anos com um ponto, um quarto permanente no Hotel Avenida, numa cidadezinha pequena chamada Lupionópolis, e viajava entre Lupionópolis, Maringá, Londrina, Rancho Alegre, Sertaneja, Florestópolis, onde a gente tinha obras. E em Londrina eu ficava no Hotel Ouro Verde. Mas, Vili, não tinha asfalto naquele tempo. Então aquilo com chuva você encravava, que era a palavra que eles usaram, e era isso mesmo. Você utilizava caminhão naquela época nesse trabalho? Caminhão F600. E quando eu fazia sol, a poeira era um negócio inaceitável, né? Mas eu me lembro que eu tomei das melhores cervejas da minha vida lá. Quando chegava no fim do dia, depois de horas de calor, aquela cerveja era muito boa. E havia uma época de prosperidade bastante grande, apesar desse problema do café, mas era uma época de ocupação de terras, né? De muita movimentação financeira. Quer dizer, se a gente se lembra que Londrina era mato em 1930, né? Quando eu fui para lá já era uma cidade. E apesar, como você diz, apesar do recuo, a geada, continuou sendo uma região extremamente interessante, né? Construindo, gente vindo, não tinha escola, não tinha nada, hospital, então era uma coisa que fervia de coisas interessantes na época. Eu gostei muito, sempre me lembro com muito carinho e muito entusiasmo desses anos do Norte do Paraná. Essa experiência, conhecendo o problema do café, deve ter lhe valido depois no IBC mais tarde, quando o senhor deixou, depois de 65, 66, deixou o governo de Ney Braga, o senhor teve um trabalho daí nacional com o IBC. Eu primeiro fiquei 1 ano e pouco no Rio de Janeiro, e claro que eu conhecia os rudimentos do café, embora eu tivesse que mergulhar mesmo a fundo na economia cafeeira. E daí quando eu fui para 1 ano como chefe de escritório do IBC em Hamburgo, aí eu já sabia bastante, já não tinha mais problema. E lembre-se que em 1964, eu fui para o IBC em 65. Em 64, o Brasil exportou qualquer coisa como 1 bilhão e 400 e poucos milhões de dólares. E mais da metade, 52%, era café. Então você veja a importância que representava o café. Hoje, o café, mesmo com esses preços, representa que seja 8%. A sua experiência na Alemanha, vivendo na Alemanha, coincidentemente, é a região que era de origem da sua família. Meus antepassados, todos os Richbiter são de lá. E foi muito interessante para mim. Foi um pouco difícil para minha mulher, que não falava alemão. Ela sempre dizia que eu falo melhor alemão que português, né? O alemão eu falo sem sotaque, e o português é com meio sotaque catarina e meio alemão. E é verdade. Então foi uma experiência boa, eu participava muito das reuniões da Organização Internacional do Café em Londres, e isso me ajudou muito, porque foi o meu primeiro contato com negociações no exterior, que depois me ajudaram muito no Banco do Brasil e no Ministério.
Bom, depois de 67, o senhor foi novamente trabalhar em empresa privada, deixando daí esse cargo. Sim, porque houve a mudança de governo, né? Terminou o governo Castelo Branco, e eu também não queria continuar. Eu achava que café para mim não era a minha vida definitiva. Então eu pedi demissão, no início do governo Costa Silva, e voltei para o Brasil e fui trabalhar na empresa Holding, a empresa que comandava as atividades do Leônidas Boréo, que nesse período de IBC tinha ficado muito meu amigo. E então vim aqui para Curitiba e comecei a mexer com tratores e motoniveladoras. Por 5 anos? Por 5 anos, é. O BADEP, o retorno ao BADEP em 72, quando começava a cidade industrial de Curitiba. O senhor teve uma participação bastante grande nesse começo, apesar de ter até uma surpresa com a forma como o Jaime Lerner apresentava a ideia naquela época, quando estava no papel ainda a cidade industrial. Sim, eu estava trabalhando com o Leônidas Boréo e daí houve a mudança de governo no Paraná. Foi nomeado Haroldo Leon Pérez, que por sua vez escolheu Jaime Lerner para prefeito, e depois dos episódios que nós conhecemos, e assumiu o vice-governador Pedro Viriato Parigot de Souza, nosso professor, amigo, uma pessoa fantástica, que convidou o Maurício Schumann, meu amigo, que tinha trabalhado comigo já na Codepar, para secretário da Fazenda. E ele me convidou talvez é um episódio engraçado, todo mundo achava que o Maurício ia me convidar para presidente do BADEP, só que não convidava. E eu dizia, Maurício, ele disse, não faça nada sem falar comigo. E passou-se 1 mês, 2 meses, e de repente ele disse, está convidado. Sim, eu aceito, né, porque todo mundo já achava. E daí ele me contou que naquela época o nome era submetido ao SNI e aparentemente perderam minha ficha. Até o SNI tinha problema na organização. Eu ficava preocupado. O que será que o Carlos fez para não ser aprovado? Então assumi em fevereiro de 72. E foi uma outra época fantástica da minha vida, porque nós tínhamos dinheiro, basicamente as linhas de crédito da Caixa Econômica Federal, e o país estava nos anos dourados dos 70. Então aproveitamos e foi a primeira grande leva de industrialização. Quando começou a mudar o perfil do Paraná e de Curitiba com a cidade industrial, o senhor também achava que ia ser um campo de golfe? Porque havia uma suspeita quando se via no papel. Eu devo confessar que eu levei um susto quando o prefeito Jaime Lerner marcou uma hora com o secretário Maurício Schumann e comigo e disse, olha, nós estamos aqui, espalhou o mapa na mesa, isso aqui, a gente vai fazer uma indústrias num parque. Aí eu disse, mas Jaime, não é meio grande? Então eu devo confessar que eu, no começo, estava um pouco assustado. E, graças a Deus, eu estava errado e o Jaime estava certo. E decolou rapidamente, né? A cidade industrial, logo a seguir, teve as suas impressões. E ela exerceu uma influência que não é só o investimento em si, e que eu acho, antecipando um pouco, que vai acontecer agora de novo. Quer dizer, a vinda das montadoras, como foi a vinda da Volvo, ela muda a cabeça, porque são culturas diferentes que, de repente, chegam aqui e as pessoas daqui têm que olhar para ver o que está acontecendo. Eu fui durante 14 anos presidente do Conselho da Volvo aqui. Eu recebia pedido de emprego e os meus amigos industriais locais diziam, esses suecos, você para com isso, diga para eles não darem tudo para os empregados, porque o meu pessoal está exigindo assistência médica, Eu disse, mas tem que ser assim, meu filho. Essa é a mudança que eu acho que a Volvo, a Siemens, a Bosch fizeram. Uma outra visão com relação ao tratamento dos seus empregados, de participação. Muito importante. Então não é só os milhões de dólares de investimento, é
a mentalidade é diferente. Bom, depois o senhor veio novamente para outro cargo importante, na sequência de cargos que o senhor teve depois, primeiro a Caixa Econômica Federal. Como é que surgiu esse convite para uma função de expressão nacional? Bom, o Paraná sempre teve a simpatia do presidente Ernesto Geisel, era muito amigo do Ney Braga, e eu, como presidente do BADEP, eu tinha conseguido ser o maior cliente da Caixa Econômica Federal nos fundos que a Caixa administrava. Então, o governador, o Parigot, tinha morrido, e Emílio Gomes era governador, e ele veio um dia e disse, olha, eu recebi um pedido de Brasília, do novo governo, para convidar você para a Caixa Econômica e o Maurício para o BNH. Eu não queria sair de Curitiba, né? Em churrasco de fim de semana, as coisas todas. Bom, nós fomos. E Brasília não é uma convivência fácil, não é um tipo de cidade fácil para se viver. Não. E fiquei 6 anos, né? Mas também na Caixa foi uma coisa boa, quer dizer, eu fui para a Caixa por influência do Ney Braga, que era ministro do Geisel, mas foi uma época boa, porque a Caixa, existia no Brasil caixas econômicas estaduais. E em 1970, portanto, 4 anos antes, essas caixas tinham sido unificadas com a Caixa Econômica Federal. Então, apesar de ser uma coisa centenária, era muito nova como unidade de comando. E dinheiro, nos 2 primeiros anos, os meus depósitos cresciam 120% em termos reais. Quer dizer, não sabia o que fazer com o dinheiro e precisava administrar bem. Então, se fez no Brasil não existia financiamento nem para escolas, nem para hospitais. Então, eu propus, e foi aprovada uma lei no Congresso, o FAS, o Fundo de Desenvolvimento de Investimento Social, e que aí permitiu o financiamento de escolas e de hospitais. Dando uma função mais social para a Caixa. Exato, quer dizer, Caixa Econômica, o Banco Social, que está revivendo hoje. A Caixa está se rearrumando, eu acho que o presidente está lá, é muito bom, e provavelmente vai refazer ele tem essa visão da Caixa Banco Social. Vamos então para o intervalo, daqui a pouquinho você vai contar para nós também como é que foi sua experiência dentro do governo militar na época, a impressão que o senhor trouxe de lá dessa convivência. Intervalozinho, nós já voltamos com o programa Memória Paranaense. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Continuamos nossa conversa aqui no programa Memória Paranaense com o ex-ministro da Fazenda, Carlos Richbiter. Saindo da Caixa em 77, o senhor foi assumir a presidência do Banco do Brasil. A sua impressão, Caixa Econômica, Banco do Brasil, instituições bancárias e funcionando como organismos estatais, elas conseguiam ter uma atuação eficiente assim mesmo? Veja bem, deixa eu primeiro explicar como é que foi a saída da Caixa. O então ministro da Indústria e Comércio, que eu idade com nomes, ele saiu numa briga com o Geisel, quer dizer, o Geisel demitiu. Era depois senador pelo PMDB. E convidou-se o presidente do Banco do Brasil, Ângelo Calmon de Sá, a ir para o Ministério da Indústria e Comércio. E o Simonsen, que era nosso ministro da Fazenda, me convidou para ir para o banco. Nem o Ângelo queria ir para o Ministério, nem eu queria sair da Caixa, porque eu achava que tinha muito o que fazer. Mas fomos. E a comparação, primeiro eu sempre dizia às pessoas, como é que é a Caixa, como é o banco? Dizia, a Caixa é uma motocicleta, porque você dá a velocidade, aperta, mexe, ela mexe, é uma coisa ágil. O Banco do Brasil é um transatlântico. Você mexe naquele leme e uma semana depois se nota que você conseguiu mexer. Então eram 2 instituições muito diferentes uma da outra e as duas eficientes, porque tanto a Caixa que dava lucro extraordinário, como o Banco do Brasil que deu lucro
de $1 bilhão em 1978. No seu período ele teve uma lucratividade bastante alta, por quê? Muito alta, porque a conjuntura toda era isso, não era porque eu sou um gênio administrador, mas a gente fazia as coisas direito e o banco realmente teve um período de ouro. E eu consegui mexer tanto na Caixa como no banco, reformando o funcionalismo dos dois órgãos e dando, acho que o ânimo dos funcionários, né, foi muito grande. Por quê? Porque a gente fez plano de carreira e tudo mais. Então, a minha opinião sobre empresas estatais é sempre a mesma. Não importa quem é o dono, você tem que ter regras. Quer dizer, o acionista pode ser o privado ou pode ser o governo. Podem ser eficientes, mas não pode ter interferência. Então, o que eu dizia, se disserem, vamos fazer uma lei que o Banco do Brasil pode quebrar, muda tudo, não precisa mudar de comando, de acionista. Então, hoje é diferente, mas na época eram empresas muito eficientes. William, a Eletrobras foi considerada pelo Banco Mundial durante uns 4, 5 anos a empresa elétrica, de energia elétrica mais eficiente do mundo. Melhor que a EDF França ou os Estados Unidos. E onde que vem a diferença? O que é que faz com que algumas estatais tenham uma má imagem como administração? Bom, depois, isso tudo nós estamos falando de 20 anos atrás. Então, mudou muito. Quando o Estado brasileiro quebrou, no começo da década de 80, isso se transferiu para as estatais. Então, não é porque realmente um envelhecimento das estruturas que leva à ineficiência. É isso, no fundo. O senhor acha que houve um problema da economia como um todo? As estatais daí revelaram isso. Exatamente. De forma localizada. Porque na empresa privada as coisas vão mal, o acionista não recebe dividendos, se rebela e troca de direção. E no Estado não é assim. O seu primeiro cargo a nível federal, que foi a Caixa Econômica, o senhor foi por indicação, por força política do Paraná, mas depois o senhor fez uma carreira por seus próprios méritos, mostrando resultados na Caixa, Banco do Brasil, e chegou ao Ministério da Fazenda. Já a mudança da Caixa para o banco não foi mais interferência paranaense, foi a coisa. Você perguntou como é que era o ambiente. Então, eu conheci dois, né? O ambiente Geisel, que era um respeito muito forte pelo presidente, e que não admitia nenhuma quebra de hierarquia. Quem mandava realmente era o presidente Geisel. Eu me lembro, logo acho que uns 3, 4 meses, eu estava na Caixa, e numa reunião de diretoria, os diretores todos eram nomeados pelo presidente da República, uma autarquia, né? Uma empresa pública, não é a SA, a Caixa. E um diretor dos 6 ou 7, ele fez uma crítica a mim na frente de todo mundo. Eu acho que o senhor não está agindo como devia. Está interrompida a sessão da diretoria, fiquem, por favor, na casa que eu reconvoco. Peguei o telefone, liguei para o Simonsen e disse, faça o favor de me arranjar um decreto do presidente demitindo o fulano de tal e nomeando o fulano de tal diretor. Disse, mas como? E precisa ser antes do almoço. Daí eu digo, só diga para o presidente que é questão de disciplina, que ele sabe o que quer. Uma hora depois eu estava com o decreto. E quando voltou a convocação, já tinha notícia, então, do afastamento? Chamei, disse, você acabou de ser demitido, pus um médico do lado para ver se acontecia alguma coisa, mas ele se conformou e disse que ele tinha errado. Então, essa coisa absoluta, mando e disciplina, era uma característica muito forte do alemão Geisel. Que tem essa origem no Rio Grande do Sul também, tinha uma visão diferente do governo. Ele tinha um domínio completo, eu diria, do Ministério e mesmo do Exército. Bom, nós sabemos todos a história que ele fez com o ministro Frota, né? Então, o ambiente era um ambiente de pouca democracia. Eu me lembro quando o Geisel entrou, ele começou a abertura, e os jornalistas me perguntavam, agora vai tudo virar uma maravilha. Eu disse,
Democracia não é felicidade, não é paraíso. Porque é muito mais complicado, porque na ditadura você é ou a favor ou é contra. Você não precisa pensar. Na democracia você precisa contribuir, pensar, discutir. Então, vamos lá, e é isso mesmo, quer dizer, nós estamos aí agora, 74, 97, 20 e tantos anos, e estamos nos batendo para construir uma democracia nesse país, né? Que não é fácil. O papel do ministro Golbery, qual era no governo Geisel, e ele continuou depois? De coordenador, de pacificador, quer dizer, ele era o que conciliava opiniões e tudo mais. Ele fazia as articulações, mas não era quem mandava, o comando era de Geisel, ele apenas articulava. Ele nunca se expôs a dizer isso tem que ser assim, assim, assim. Uma pessoa fantástica, né? Uma estrutura intelectual maravilhosa e com um senso de humor muito engraçado. Maquiavélico, realmente, como diziam, no aspecto político de articulação, o senhor acredita? Não. Acho que isso aí não é isso. Eu estou esperando o livro do Hélio Gaspari, né, que está ameaçando faz anos aí, mas não era maquiavélico, não. Os conflitos militares dentro do governo, o senhor chegava a se perceber isso? Sim, claro. No governo Geisel, né, justamente porque tinha a linha dura e a linha Geisel que era cautelosa, né, abertura gradual e coisa e tal. Mas mesmo assim ele teve que, em determinados momentos, dar passos muito rápidos para evitar que essa abertura parasse. E um dos grandes ajudantes dentro da linha do Exército foi o Figueiredo, né? Que desde o começo apoiou, ele era chefe do SNI, e tinha muita força, né? Bom, depois, terminando já, como o senhor disse, aquele período áureo da economia brasileira, o senhor foi para o Ministério da Fazenda bem em 80, pegando já essa fase de transição. O que foi o Ministério da Fazenda para o senhor? Um período menor, mas o que foi o Ministério da Fazenda naquele período? Veja bem, quando o Figueiredo entrou, a ideia era de você conciliar as duas linhas de pensamento, que chamadas, assim, simplificando, os desenvolvimentistas e a turma da Sorbonne, que era o Golbery. Então foram para o governo, voltaram ao governo o Golbery, o Andreasa e o Delfim, como representantes da turma como dizia o Mário Henrique, dos que gastam. E nós, como representantes da turma que queria apertar. O Mário Henrique, que Deus o tenha e o tem certamente, ele não tinha nenhum apetite pelo poder. Ele sempre foi um intelectual brilhante, inteligente, mas nenhum apetite. E o Delfim voltava com muito apetite pelo poder. Então a primeira vítima foi o próprio Mário, e eu fiquei um pouco sozinho no governo como representante dessa ala, embora o Camilo Pena tenha estado lá, me ajudava muito. E Delfim estava numa área que nem era dele, que era agricultura, né? Agricultura. E claro que o conflito veio. E eu falava com o Delfim, eu continuo amigo dele hoje, que a nossa divergência não foi pessoal, foi de política. Eu disse, Delfim, o mundo mudou. E o Brasil mudou. Então você não pode fazer o que você está fazendo, o que você está propondo fazer. Isso aí, o Brasil sempre pode passar gás por aí, o Brasil vai ser o Brasil. E nós temos que fazer as coisas na porrada. Desculpe, não é bem palavrão. E daí eu discordei. E fiz um relatório ao presidente, no fim do ano já, dizendo que eu estava muito preocupado porque eu tinha tido a experiência do Banco do Brasil em contato com a banca internacional esses 2 anos, e os meus amigos me diziam, olha, sai daí. Então, eu saí, acabei saindo por decisão minha, o motivo final não vem ao caso, né?
foi o vazamento desse relatório, e daí eu fui ao Golbery e disse, não adianta. Agora que vazou, uma opinião completamente diferente do que aparentemente o presidente da República quer seguir, porque ele queria fazer o país crescer a 15%. Eu disse, não dá. A inflação naquela época era de 20% ao ano, ainda baixa relativamente, mas começava a dar sinais de que ia estourar. Não, já em 79 ela cresceu muito, porque o Delfim financiou a agricultura muito fortemente, né? A moeda expandiu fortemente, meios de pagamento, então estava tudo marcado e a inflação foi para 100 em 80, e o Delfim fez aquela brincadeira de pré-fixar tanto o câmbio quanto a ORTN. E me fez assinar ainda, eu assinei antes de sair. Ele tinha uma força de pressão grande, mesmo estando em outra área como a agricultura? O Delfim é um homem de poder, né? Um homem e consegue convencer muito, e convencia, ele, quer dizer, eu era um chato, porque eu dizia, não tem dinheiro para isso. O Delfim dizia, vamos dar um jeito. Então, claro que todos os ministros eram, se tivesse feito uma eleição, Schmitter, Delfim, eu perdia dele. Afinal, o senhor era o homem que tinha que fechar a torneira do dinheiro e aí que veio a crise fundamental. O senhor queria segurar os gastos, exatamente. E a pressão toda era contrária. Foi aí que o senhor decidiu, exatamente, que era hora de sair do governo. Claro. E quando eu vi que o presidente, porque numa hora dessas tem que ter o presidente que te apoia 100%. Você não adianta. Se o presidente não diz para o ministro aqui, o Schmitter, que o que ele diz está certo, você acaba triturado. Então, eu consegui sair e, graças a Deus, só tive uma recaída de governo no começo do governo de Sarney, né, que eu voltei ao IBC e fiquei 5 meses e meio. Mas foi aí que terminou, de certa forma, a sua participação mais efetiva no governo. Daqui a pouquinho eu quero que o senhor conte para nós como era o presidente Figueiredo, que impressão ficou para o senhor desse período também. Vamos para o intervalo, já voltamos com o programa Memória Paranaense. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, que traz hoje a entrevista com o ex-ministro da Fazenda, Carlos Richtbitter. O senhor já falou do presidente Geisel e a impressão que ficou do presidente Figueiredo. O senhor tinha uma proximidade de convivência com ele, até algumas vezes ele chegava para um almoço conjunto. Como é que o senhor sentia a personalidade, né, a forma de ser do presidente Figueiredo? O presidente ia muito no Banco do Brasil, gostava, ele almoçava comigo, com o Simons e tudo mais, e achei ele uma pessoa fantástica. Ele era... O presidente Geisel é uma pessoa muito fechada, que não deixava nunca se pegar sem defesa, vamos dizer assim. E o Figueiredo, o Figueiredo era uma pessoa aberta, inteligente, a gente discutia. Eu dizia a ele, tem que unificar as Forças Armadas, que Exército, Marinha, Aeronáutica. Ele dizia, mas nós queremos, mas a Marinha não quer. Então, era fácil. Eu mexia com eles, muda o nome do país, ou mexe na Federação, República Federativa do Brasil. Isso aqui, nós mandamos, qualquer governador tem menos força que eu tenho aqui. Então, era muito fácil discutir com ele. Depois que ele assumiu, não sei o que aconteceu, porque ele mudou, ele ficou esse homem corajoso, aberto. Ele, acho que teve um choque quando recebeu o cargo. Então, não sei, não dá para explicar. Era a personalidade dele no sentido de parecer uma pessoa mal-humorada, explosiva? Isso fazia parte da personalidade dele ou ele mudou depois que assumiu a presidência? Acho que mudou. O estresse do cargo, o que é que pode ter ocasionado isso? Não sei, quer dizer, eu perguntei isso ao ministro Golbery. Disse, ministro, o que está acontecendo com o nosso presidente? Ele disse, doutor Richtbitter, eu não falo desse assunto. Então, pronto, quer dizer, porque também não tinha explicação. Né? E ele parecia ter uma decepção muito grande, o presidente Figueiredo, com relação à classe política, e falava isso com frequência. Claro, com todos, né? Prendo, arrebento era na fase ainda de dizer, quem quiser acabar com a abertura, eu prendo, arrebento. E depois ele ficou com raiva das pessoas.
Eu ainda, depois de sair, visitei ele umas 2, 3 vezes, com ainda já Medeiros, Venturini, que eram meus amigos, depois eu parei de ir. O senhor acha que talvez a criação, o ambiente da própria caserna e a pouca experiência de relacionamento humano de outras atividades possa ter influído nisso, a dificuldade do diálogo? Não, porque o Geraldo Geisel também vinha da caserna, o Médici vinha da caserna, eles não mudaram de personalidade quando assumiram a presidência. Eles continuaram o que eram sempre. O senhor tinha mais facilidade de entendimento quando ele era chefe do SNI do que depois na presidência? O senhor acredita que ficou difícil daí esse contato? Muito. Foi o que pesou também para a sua saída do Ministério da Fazenda, além dos outros problemas? Sim, Billy, eu comecei a ter uma opinião muito diferente da do Delfim. E fiz um relatório que vazou. E foi aí que eu disse, olha, agora tem uma opinião do ministro da Fazenda que não é acatada pelo governo, eu tenho outra coisa a fazer senão ir embora, porque isso é um conflito que não pode ter, né? As previsões pessimistas que o senhor tinha com a continuidade da economia, o senhor acha que se confirmaram, então, no começo dos anos 80, logo depois? Infelizmente, sim. Eu acho que se o Brasil tivesse feito uma coisa, a administração mais cautelosa, teria sido menos traumático esses anos 80. Mas, sei, o mundo é assim, né? Olha que uma guerra fiscal no Brasil, que você não gosta de guerra, mas é obrigado a entrar porque todo mundo está. Que é o caso do nosso Paraná hoje aqui. Que o senhor acredita que não teria como fugir disso se quiser trazer para cá empresas? Claro, se não entrar na guerra, você perde. Depois veio o seu retorno para a iniciativa privada. Como é que foi essa decisão? Então, o senhor pensou daí que continuaria trabalhando, mas apenas como um consultor, atendendo a empresas e não mais voltando a cargos? Eu tinha 2 motivos. Uma, que eu não queria mais ser executivo, e segundo, eu não queria me concentrar numa empresa só. Como eu fui, durante esses anos todos, tinha um leque muito grande de assuntos a resolver. Então eu entrei, por exemplo, estava na Fiat Lux tratando de fósforo e na Volvo de caminhão pesado. No meio disso tinha agência de propaganda, tinha telecomunicações, geladeiras. Mas sempre então, consultoria de administração? Só consultoria, membro do conselho de administração dessas empresas. E isso fez com que a minha saída do governo fosse, para mim, pessoalmente, relativamente fácil. Porque eu continuava a olhar um espectro largo de assuntos. Depois que o senhor se afastou do governo, o senhor teve uma posição muito discreta, mesmo procurado muitas vezes por jornalistas para comentar a continuidade do governo, o senhor não falava, não costumava fazer comentários sobre essa continuidade. Sim, porque a gente estando lá e quando o cara se mete na conversa, a gente fica muito bravo. Então, o senhor entendia daí como é que ia repercutir? Coitado, né? Nem falei mal do Delfim, para quê? Não ia adiantar mesmo. Mas eu me dediquei muito já, eu tive logo um caso de doença na família, minha mulher adoeceu de câncer, e nós lutamos 4 anos, conseguimos uma que eles chamam os médicos de sobrevida, e conheci nessa época quem tratava dela, um médico formidável, o Ricardo Pasquini, e nós fundamos uma associação chamada Lírio Pfiffer, que ajuda o Centro de Transplante de Medula Óssea no que a gente pode fazer. Temos o Jaime Canet, o Sérgio Prosdóximo, o Atilano, o Belmiro e o Hilton Trevisan. E tem uma curiosidade, né? Porque esse seu papel no HC, no Hospital de Clínicas, não é de agora. O senhor, quando ainda se formou, logo no começo da carreira, já havia feito planejamento da estrutura do Hospital de Clínicas. Eu trabalhei enquanto estudante de engenharia no escritório Paulo Wendler, e naquela época se construiu o Hospital de Clínicas. E o escritório Paulo Wendler fez o cálculo e o desenho da estrutura de concreto. E eu desenhei todas as 2 alas do hospital, todos os andares. O senhor falou da sua primeira... qualquer coisa como 243 cruzeiros por prancha. Era muito dinheiro. O senhor falou da sua primeira esposa, dona Franchetti, e ela teve um papel muito importante com relação ao auxílio que prestou ao governador Jaime Lerner, atual governador, porque sempre fez parte da equipe. Sim, a Franchetti entrou na prefeitura como funcionária em 1951, se não me engano. E trabalhou com algumas interrupções, né? Quando ela foi comigo para a Alemanha, se licenciou,
mas trabalhou e ela saiu da prefeitura, se aposentou quando entrou o PMDB. E ela já tinha prazo para se aposentar e voltou à prefeitura com o Jaime, na última, e praticamente morreu no trabalho. Trabalhou até uma semana antes. Era uma mulher formidável e o Jaime respeitava enormemente a ela, né? Em 80, quando o senhor voltou ao Paraná, e daí como consultor, o senhor também informalmente teve sempre uma participação, uma consultoria aos vários governos que se sucederam, incluindo até hoje o governador Jaime Lerner, acompanhando, aconselhando. Os vários governos não, né? Alguns nada. Mas, enfim, com o Jaime sim, quer dizer, o Jaime eu conheci profissionalmente na época da cidade industrial e acompanhei muito e faço o que eu posso para um homem que eu respeito, que eu acho que é um inovador e justamente já falei, essa guerra fiscal que é acirrada hoje de novo, eu acho que o Jaime fez muito bem em fazer uma coisa que só pode prejudicar ele. Quer dizer, isso pode ser usado contra ele, mas ele está pondo os alicerces para um Paraná diferente de daqui a 5 anos. O senhor faria hoje a avaliação do governo, como está até agora, como um momento de mudança de perfil da economia do Paraná? Exatamente. Quer dizer, um momento difícil, um momento em que se esgotou mais uma vez um modelo, vamos dizer assim, e que com sacrifício de arrecadação se está implantando um novo modelo. O potencial, leva tempo para amadurecer. O potencial de desenvolvimento, de afirmação no cenário nacional do Paraná, como é que o senhor avalia hoje nessa nova perspectiva? Eu acho que é muito forte. Quer dizer, nós temos uma agricultura bastante eficiente e com essas vindas das montadoras e do que vem em torno delas, que nós vamos também passar para essas projeções não feitas por nós, de que o Paraná terá um salto na participação no PIB, por exemplo, isso é muito importante. Os efeitos colaterais que são criticados na continuidade da história paranaense, que isso possa representar também uma aglomeração, acontecer com Curitiba, por exemplo, que aconteceu com a cidade de São Paulo, trazendo gente de outras regiões e provocando problemas sociais, violência. Mas veja bem, Vili, quando se começou a dizer que Curitiba é essa maravilha, teve muita gente que disse não se devia dizer, porque vem esses nordestinos para cá, mas isso nós não podemos fechar a cidade como as cidades chinesas, que você precisava de passaporte para mudar de uma cidade para outra. Isso o Brasil é aberto, e não é porque a gente tem medo da qualidade de vida piorar, é que a gente vai brecar o desenvolvimento do Estado. Nós temos que lidar com este problema quando ele surgir. Prevenir, sim. E eu acho que o Cássio Taniguchi é uma pessoa talhada para prevenir o que pode ser prevenido nisso aí. A sua participação nessa fase de tentativa de conquista de montadoras, de indústrias para o Paraná, mesmo não sendo formalmente, não participando do governo, mas apenas informalmente, qual foi? As pessoas dizem que eu fui responsável, não participei nada, com exceção de 2 gravações que eu fiz num vídeo. Uma, porque eu tinha tentado trazer a Renault para o Paraná em 1973. Eu almocei com o então presidente da Renault em Paris e tentei convencê-lo a vir. Não veio. Então eu disse isso, né? 1973, etc. E o pessoal disse que foi muito bem, mas todo mundo fala francês, o Jaime Lerner fala muito bem. E aí para áudio eu gravei em alemão. Daí o Jaime disse, tem uma outra. Eu disse, bom, francês, alemão dá. Agora, se você quer coreano, me avise pelo menos 24 horas antes para eu estudar um pouquinho. Mas foi muito pouca. Isso aí foi Jaime Lerner, 90%. E a equipe dele que pôs isso, Miguel Salomão, o pessoal da indústria do comércio. A força que dá o governo federal para a instalação dessas empresas em outras regiões, como o Nordeste, isso o senhor acha que cria uma desvantagem ou o Paraná vai continuar conseguindo essa expansão? Não, veja bem, eu acho que a grande decisão dos investidores não é por incentivos puros.
Quer dizer, se o Paraná desse os incentivos e não tivesse qualidade de vida, mão de obra, essa coisa toda que tem aqui, não viriam. Eu não acho, eu acho que o Nordeste precisa de incentivos. Pessoalmente, eu acho que seria muito melhor fazer um esforço de uma agricultura, frutas, turismo forte, mas tudo bem, não sou contra. O Paraná, ele teria ainda que potencial nesse crescimento, nessa atração? Se consolidou já como polo e só isso já cria um efeito de inércia na atração de outras empresas? Eu acho que não precisa mais fazer um esforço grande para trazer investimentos grandes. Acho que agora você tem que acompanhar o que vem em torno disso. Né? Porque não é só o direto de fornecedores, é um monte de coisas que vem atrás disso. Informática, enfim, tudo. E serviços, né? Quer dizer, isso traz melhoria para a tua área, para a área de vocês, porque é cliente que vem, né? Para todas as áreas. Para todas as áreas. Então, o indireto é muito grande. Ministro, fechando nossa conversa, então, apesar de tudo que o senhor enfrentou, as contrariedades que possam ter surgido no plano nacional, participando de governo, em momentos difíceis da nossa vida política do Brasil, o senhor acha que o país tem jeito, não é fácil, mas tem uma saída no ponto de vista econômico que é importante para todo o social? Eu acho que sim. Quer dizer, nós olharmos para trás, o problema de países em desenvolvimento, como o Brasil, mas nós não podemos comparar com os Estados Unidos ou com a Europa, nós temos que comparar com o México, com a Argentina, com a África, a Índia. Então, eu acho que o Brasil, nessa coisa, não está mal, com exceção da desigualdade e da miséria. Mas essa nós vamos resolver também. De alguma forma, isso vai entrar na consciência do país, que vai ver que se não resolver isso, tem um momento em que para. Então, acho que isso é que falta, o resto nós já temos tudo. Temos capacidade, temos inteligência, vamos resolver isso também. Muito obrigado pela participação conosco. Programa Memória Paranaense, que entrevistou hoje o ex-ministro da Fazenda, Carlos Richbiter. Muito obrigado também a você que ficou ligado conosco. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.